Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A nova era. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou com missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, posto em ação em toda sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estavam muito atrasadas em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitava de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falava aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi um indicador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras, mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bom, esse primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é muito interessante. E ele fala sobre Deus, Jesus, Espiritismo, a missão de Moisés. Então, vamos dizer que o nosso planeta, assim como todos os planetas, passa por várias fases. Jesus, governador do nosso planeta, isso há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando Deus deslocou uma massa solar, isso segundo Emmanuel, Ou seja, é verdade. Segundo Emmanuel Chico Xavier, Deus deslocou uma massa solar e essa massa solar, que hoje é a Terra, foi
dada a Jesus, né, para que Jesus seja o governador e trabalhasse com essas almas nesse nosso planeta que hoje é chamado de planeta Terra. Então, desde aquela época, Jesus já era o governador do planeta Terra. E na época que Moisés estava encarnado, ele foi enviado com certeza por Jesus, óbvio, como missionário. Para quê? Para psicografar os 10 mandamentos. O mundo era muito primitivo. Então vamos dar uma suposição: Marcelinho roubava uma cabra do Joãozinho, o Joãozinho ia lá na casa do Marcelinho, matava os 2 filhos dele e jogava fogo na casa dele. E era assim que aconteciam as coisas. Por isso que existem leis como olho por olho, dente por dente, daquela época, que hoje não tem o menor sentido pra gente, porque são leis absurdamente primitivas, olho por olho, dente por dente, mas naquela época era melhor ainda do que a justiça que eles não tinham, na verdade. Então, o que Moisés fez foi legitimar a vingança, mas com o intuito de colocar alguma regra, alguma lei para aquele povo, né? Então Moisés subiu no Monte Sinai e psicografou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos realmente vieram de algum espírito superior. Obviamente que não foi Deus que falou com ele, mas veio de algum espírito superior. E foram as primeiras, vamos dizer, leis divinas que vieram para ajudar o nosso povo, né? E é claro que Moisés colocou outras coisas da cabeça dele para controlar aquele povo e disse que era divino. Isso nós sabemos, que muitas leis daquela época, muito primitivas para hoje em dia, eles colocaram como se tivessem vindo de Deus, mas que não vieram de Deus, mas que serviu para aquele povo naquela época. Moisés não foi um homem bom. Não, ele cumpriu a parte dos 10 mandamentos, mas todos nós sabemos que ele não foi um homem bom. Ele matou pessoas, ele fez coisas ruins. Então, no meu ponto de vista, ele, apesar de ter cumprido a sua missão parcialmente dos 10 mandamentos, é um péssimo exemplo para ser seguido, né? Mas aí tudo bem, Moisés já tinha vindo, já tinha preparado um pouco o povo com essas lições vindas do mundo espiritual, né, que são os 10 mandamentos. E passou-se alguns anos, alguns séculos, e veio o próprio chefe, né, o governador, a autoridade máxima do nosso planeta, Jesus, que poderia também ter enviado um espírito para fazer este papel, né, de ensinar a lei do amor, de falar sobre Deus, falar também sobre o mundo espiritual um pouco disfarçadamente, porque aquele povo não estava preparado para ouvir, mas ele preferiu vir ele mesmo, ele não quis mandar ninguém. Apesar dele ser a grande autoridade máxima, ter centenas, talvez milhares de espíritos puros trabalhando para ele, ele quis ele mesmo vir, ele mesmo dar o exemplo, para ter certeza que a missão aconteceria da forma que ele quisesse, né? Mesmo ele sem ter expiação nenhuma, porque obviamente que Jesus não tinha expiação e nem prova, pois ele é um espírito puro. Segundo Allan Kardec, ele é o médium de Deus, pois ele diretamente com Deus, ou seja, é um espírito que está muito longe do nosso entendimento, um espírito de inteligência muito longe do nosso entendimento, moralidade muito longe do nosso entendimento. Só o fato dele ter encarnado no planeta Terra para ajudar a gente na posição dele, que nós sabemos que os espíritos puros são extremamente felizes, eles experimentam de uma felicidade mesmo, né? Pode ser falar felicidade absurda, que a gente nem imagina como é que é, porque a Terra nem dizem, né, que poucas pessoas conseguem ser realmente felizes na Terra, que é um planeta ainda em evolução. Então Jesus, apesar de tudo isso, encarnou num povoado extremamente pobre, simples. Inclusive na Bíblia tem uma hora que eles falam que o profeta era de Jerusalém. Aí o outro fala, mas Jerusalém não pode vir nada bom de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidadezinha horrível, pequena, humilde, não tinha nada demais, né? Mas Jesus optou por reencarnar numa cidade exatamente assim, numa família humilde,
trabalhou até os seus 30 anos, porque nós sabemos que, até pelo que está na Bíblia, né, que na verdade é a única referência que a gente tem. Essas outras coisas que a gente assiste no Discovery Channel é tudo inventado, imaginado. Falam que encontraram o Evangelho de Judas, eu não sei o que. Não acreditem nisso daí. Toda vez que eu vou assistir, os espíritos falam: pode parar de assistir, que isso aí é tudo mentira. Aí eu vou, outro dia ver o outro programa, eles falam: pode parar de assistir. Essas coisas não tem sentido, né? Então eles inventam algumas coisas para poder vender comercialmente, mas não acreditem nessas coisas. O que a gente tem realmente de referência daquela época é o Novo Testamento, que foi preservada a parte moral, apesar das muitas traduções que foram feitas, né? Mas nós sabemos que Jesus, quando tinha 12 anos, na época da Páscoa, se perdeu dos seus pais e ficou mais de um dia desaparecido. E os pais dele começaram a procurar ele. E eles quando acharam ele, né? Ele estava dentro de um lugar dando uma aula, na verdade, para os senhores da lei daquela época, doutores da lei. E eles estavam impressionados, vendo um menino de 12 anos falar. E eles eram realmente as pessoas mais inteligentes, podemos dizer assim, daquele povo, né? E aí, quando João e Maria, que eram os pais de Jesus, perguntaram para ele: Jesus, por que você sumiu? Onde você estava? O que Jesus respondeu? Vocês deveriam saber que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Ou seja, ele deixou bem claro que mesmo ele com 12 anos, ele sabia quem ele era e ele sabia já qual era a missão dele. Você vê que pelo menos a gente, né? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, imagina. Com 12 anos ele já sabia tudo da vida dele. Ele já sabia quem ele era. Imagina, uma criança de 12 anos não tem nem o cérebro formado totalmente. Criança entre aspas, né? Isso demonstra que ele teve entendimento 100% ao longo da sua encarnação. E mesmo assim, ele quis trabalhar até os 30 anos como carpinteiro. Para quê? Para mostrar para nós que o trabalho é muito digno e que a humildade é uma das condições para o bem, né? Para a evolução. Então ele trabalhou muito, porque é óbvio que foi isso que ele deve ter feito, e numa das posições mais humildes. Claro que se Jesus quisesse vir como um rei, ele viria. Se ele quisesse vir como um imperador, ele viria. Como um filho do imperador, ele viria. Mas não, ele optou exatamente por reencarnar nesta posição. Para quê? Para nos dar um exemplo. Então Jesus vem, depois que Moisés tinha, vamos dizer, amaciado um pouco o povo, anos antes, e aí Jesus fala sobre a doutrina de amor, sobre a doutrina de Jesus Cristo, que na realidade ele deixa bem claro também que não é a doutrina dele. Ele fala: essa é a doutrina do meu pai. O que eu estou ensinando aqui é a doutrina do meu pai. Ou seja, que existe no universo inteiro. Essa doutrina de amor que ele nos ensinou, não foi Jesus que inventou isso. Isso existe em todo o universo. Então Jesus fala no Novo Testamento, né, que é a doutrina do pai dele. Inclusive ele também fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, há muitos planetas, muitos lugares, né? Então Jesus veio e nos transmitiu todo esse ensinamento maravilhoso que ele com certeza vive 100%, né? Que nós estamos começando a aprender e começando a entender na nossa condição de espíritos relativamente indo para a evolução, né? Então Jesus ensinou tudo isso para aquele povo altamente primitivo, porque ainda é primitivo, considerando que nós também não somos muito adiantados. Por isso que ele falou por parábolas. E as parábolas de Jesus, então as parábolas de Jesus, que até hoje são complicadas para nós, naquela época então eram mais complicadas ainda para aquele povo. Então se aquele povo entendia 5%, hoje a gente entende 30%, os livros de Emmanuel devem entender aí seus 50%, mas ainda estamos longe de realmente entender todas as parábolas. Cada palavra de Jesus foi altamente calculada, pois Jesus é um espírito absurdamente inteligente. Se nós pegarmos 200 pessoas mais inteligentes do planeta Terra e colocarmos ela com computadores e calculadoras e dar uma série de contas para ela e colocar Jesus do outro lado, Jesus vai solucionar as contas em menos de 1 milésimo de segundo. Nenhuma pessoa que nós conhecemos do planeta Terra de qualquer coisa poderia chegar nem perto da inteligência dele, apesar de, é claro, que ele não precisou demonstrar, né? Ele não precisou demonstrar a inteligência dele, mas pela condição dele de espírito puro,
de estar nesse grau evolutivo, a inteligência dele é fora do comum, a gente não consegue nem imaginar o que é isso. Então, ele deixou essas parábolas para quê? Para que nós, ao longo dos séculos, fôssemos entendendo cada vez um pouquinho mais e absorvendo esse conteúdo. Por isso que o Espiritismo está aí. Ele vem, inclusive, nos auxiliar por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, porque Allan Kardec não inventou nada, ele codificou, ele pegou o conhecimento dos espíritos do mundo espiritual e colocou nos livros para que a gente possa estudar. E, inclusive, alguns espíritos vieram nos explicar os ensinamentos de Jesus, e esse livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais completo do planeta Terra, na minha opinião, né? Tudo que você precisar está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos aí Moisés, que vem nos iniciar na nossa espiritualidade, colocar o conceito de um Deus único. Nós temos Jesus, que vem nos ensinar a lei do amor e nos deixar maravilhosas escrituras sobre isso. E Jesus, no Evangelho de João, fala que vai rogar ao Pai dele para nos enviar o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, que ele mesmo chama de Espírito da Verdade, ele vai, segundo Jesus, no Evangelho de João, vai nos ensinar mais coisas que ele não pode falar naquela época, ele não poderia falar naquela época, e também vai fazer com que nós aprendemos as coisas e utilizarmos as coisas que ele falou lá atrás. O que ele quis dizer com isso? Que ele vai enviar o Espiritismo, e o Espiritismo vai falar mais coisa, porque ele não podia falar, porque o povo era muito atrasado, né? Mais do que é hoje, nunca entenderia do mundo espiritual. Isso Jesus deixa claro em alguns pontos. Por exemplo, quando ele fala para Nicodemos sobre a reencarnação, que ele fala o que é da carne, do espírito e do espírito, e Nicodemos fala: eu não consegui entender isso direito. Ele fala: se você é um doutor da lei e não entende nem as coisas que eu falo da terra, imagina as coisas do céu, né? Ou seja, mesmo a maior autoridade da época, uma das maiores autoridades, que era muito inteligente, não estava entendendo nem o que ele estava falando das coisas da terra, não iria entender as coisas que ele estava falando do céu. Então, Jesus fala que vai rogar ao Pai para enviar o Consolador prometido. O Consolador prometido é o Espiritismo. E qual é o papel do Espiritismo? Fazer com que as coisas que Jesus nos ensinou renasçam na sua pureza e originalidade, os seus ensinamentos sem a mistura dos ideais humanos, sem a parte de vender pedaço no céu, sem a parte de o ritual que vai te livrar de alguma coisa, não. A parte somente a parte que importa, que é a parte da caridade, do amor ao próximo. Como Jesus mesmo resumiu os 10 mandamentos em 2, quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E esse é o resumo de todo o ensinamento espírita. Então o Espiritismo está aí exatamente para isso. E o que vai acontecer? O Espiritismo vai ser a religião do futuro. Com a chegada desses espíritos superiores que estão reencarnando no planeta, e eu vejo muitas crianças muito evoluídas, eu vejo crianças com amigos espirituais super evoluídos, crianças de 0 a 10 anos, mais ou menos, claro, né? Pode ter mais, mas mais ou menos assim. Eu vejo os amigos espirituais deles, espíritos assim de alto grau evolutivo. Essas crianças vão precisar de uma religião que fale sério e que fale a verdade e que fale as coisas que têm sentido, e não coisas de rituais, coisas de boca para fora, não. Então o Espiritismo vai ser a religião do futuro, ela vai se expandir e vai pegar o mundo inteiro. Então tem gente que fala: mas por que não tem tanto Espiritismo em outros planetas, em outros países? Claro que tem, o Espiritismo está crescendo em outros países. E também não quer dizer porque as pessoas têm um nível cultural bom, um nível financeiro bom, que eles são espíritos evoluídos. Tanto que você pode ver que os brasileiros são muito felizes em relação aos outros. Eu já tive experiência de conhecer muitos países, conhecer a Ásia, a Europa e tudo mais, e eu falo para vocês, as pessoas fora do Brasil não são felizes. Você vai para países
que eles têm realmente, não têm problemas financeiros, que ninguém passa fome, eles são altamente infelizes. Então, isso não quer dizer que eles são evoluídos, obviamente que não, né? A evolução ela é um conjunto de muitas coisas, e principalmente a caridade. Respeitar os outros, porque você aprende desde cedo, que é o caso de algum país de primeiro mundo, eles respeitam os outros, eles são educados, porque eles aprenderam isso é cultural, mas isso não quer dizer que eles são evoluídos, claro que não. Claro que podem ser também uma pessoa ou outra evoluída, como aqui no Brasil tem uma pessoa ou outra evoluída, outras não, mas em resumo, o Espiritismo vem nos trazer e vai expandir para o planeta inteiro, e é a revelação, na verdade, né? É o que vai realmente fazer com que os ensinamentos de Jesus Cristo sejam implantados pelo mundo todo. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Quem tiver dúvida, escreva aí embaixo que a gente vai respondendo, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados e pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.